Olá, meus queridos, a graça e a paz. Vamos ter uma série de estudos aprendendo sobre a obra expiatória de Cristo. E na teologia reformada, essa obra expiatória de Cristo é central para a salvação da humanidade. A expiação refere-se que Jesus Cristo ele pagou o preço pelo pecado da humanidade, reconciliando o homem com Deus. E nesse primeiro vídeo que nós estamos aqui idealizando, montando, nós vamos ver alguns pontos chave sobre essa obra expiatória, numa visão reformada, certo? A primeira coisa que nós vamos ver nesse momento é que teve uma satisfação penal. Quando nós lemos Colossenses 2,14, a palavra de Deus diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, acravando na cruz. Observe que tinha uma dívida. Essa dívida, para nós, ela era impagável por nossos atos, por nossa justiça, mas Deus providenciou, louvado seja o nome dele, que alguém viesse e pagasse, e esse alguém é Cristo. E esse ato expiatório de Cristo, esse ato de se oferecer como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele satisfez a justiça de Deus. E Deus ele recebe. E isso tem uma satisfação penal. O que é isso? A expiação demonstra e é vista como uma satisfação penal, onde Jesus Cristo, como substituto dos pecadores, sofreu a penalidade pelo pecado, que era a morte e a separação de Deus. Observe que aqui está como substituto. Isso é muito importante. Jesus, ele nos substituiu. Ele não nos representou. Por que isso, pastor? Quando nós representamos alguém, vamos dizer o seguinte: alguém tem um prêmio para receber. E você vai representando aquela pessoa que não pôde receber o prêmio, você vai representar ela, mas o prêmio não é seu, o prêmio é dela. Você vai receber aquele prêmio e vai devolver àquela pessoa. No caso aqui, Cristo não nos representou, ele nos substituiu. Ele tomou o nosso lugar. Ele pagou uma dívida que não era dele, nessa morte expiatória de Cristo. Ele pagou pelos pecadores, louvado seja o nome do Senhor. E isso é muito importante. Isso satisfez o Pai. O Pai olhou para Cristo, viu que ele era justo, viu que ele não tinha pecado, viu que ele cumpria todas as suas exigências, e aí ele recebeu essa morte expiatória de Cristo. Esse cordeiro foi aceito diante de Deus. Esse cordeiro foi tido como puro diante de Deus, porque realmente era. Então isso trouxe uma satisfação penal. Segunda coisa, trouxe justiça e misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Como assim? Às vezes nós dizemos que a nossa salvação ela é totalmente gratuita para nós, e é verdade. Mas só que ela não foi deixada de lado por Deus. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, diz que a justiça de Deus é demonstrada no Evangelho, que mostra quem? A obra de Cristo. Então, Deus ele derramou a sua justiça sobre seu Filho, para ao mesmo tempo usar de misericórdia para conosco. Então, houve uma substituição. Cristo assumiu os nossos pecados, e como sendo justo e perfeito, os nossos pecados caíram sobre ele, e ele passou para nós a sua justiça, louvado seja o nome do Senhor. E isso satisfez a Deus, ou seja, ele não deixou o pecado impune. Ele castigou seu filho. Ele derramou a sua justiça sobre seu filho. Seu filho pagou para que todo aquele que nele crê não pereça, João 3,16, mas tenha a vida eterna. Então, o primeiro ponto, teve uma satisfação penal, ou seja, alguém pagou pelo crime, alguém pagou pela transgressão, e esse alguém foi Cristo. Como também houve misericórdia. Deus, ele usou de misericórdia porque ele enviou o substituto. Ele viu alguém que iria pagar o preço que não merecia, e esse alguém
é Jesus Cristo. Terceira coisa, a obra é uma obra vicária de Cristo. É uma obra vicária. O que é isso? A expiação é uma obra vicária, realizada por Cristo em nome dos pecadores, onde ele assume a culpa e a penalidade pelos pecados. Substituto, uma morte vicária, uma morte que preencheu todos os requisitos de um pecador. Então, nesse tema, obra da expiação, nós já estamos vendo aqui algumas coisas do que ela significa. Houve sim uma satisfação, a justiça de Deus foi feita, só que ela foi lançada em cima do seu filho, a ira de Deus foi lançada em cima do seu filho, para que ele usasse de misericórdia para conosco. E quando é que nós recebemos isso? Quando nós olhamos para a morte de Cristo, para a morte vicária, para a morte expiatória de Cristo, e reconhecemos que quem deveríamos estar lá éramos nós, e ele tomou o nosso lugar, nós recebemos a sua misericórdia, nós recebemos essa graça maravilhosa e reconhecemos que nós somos comprados, nem por ouro e nem por prata, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então, nesse primeiro vídeo, você já está aí já percebendo como a obra expiatória de Cristo ela é fundamental para a teologia da salvação. Ela é fundamental para a obra da salvação da humanidade. No próximo vídeo nós vamos ver aquilo que os reformadores pensavam, pelo menos 3 reformadores. João Calvino, Martim Lutero e também Zwinglio. Que Deus em Cristo ele continue nos abençoando.